Som. Meus irmãos, momento abençoado que nós tivemos aqui de louvor, adoração ao nosso Deus. E eu pedi no começo do culto para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, falasse conosco, mediante os louvores, mediante a adoração. Eu fico muito grato porque é possível ver que a presença do Espírito Santo de Deus está nesse lugar de forma maravilhosa, de forma tremenda, irmãos. E quando nós nos colocamos de coração aberto na presença do Senhor, o Senhor nos abençoa. O Senhor derrama da Tua graça e das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto com os irmãos. Quero refletir algo com toda a igreja nessa hora. Está lá no livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Atos 3, eu quero ler do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os teus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meu irmão, só até aí. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta hora para ouvir um pouco da Tua palavra, Senhor. Eu peço que use a minha vida nessa hora, como instrumento, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que seja revelada, Senhor Jesus, a Tua palavra aos nossos corações. A palavra, Senhor, que venha de encontro àquilo que a gente precisa no dia de hoje, Senhor. Que a Tua igreja precisa no dia de hoje. O Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe realmente daquilo que nós necessitamos. Por isso eu te peço, Deus Todo-Poderoso, fale com cada um de nós. No nome de Jesus. E nos abençoa, Pai. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos a respeito de esperança. A respeito de confiar. E quando a gente fala em confiança, a confiança ela está ligada diretamente, a esperança está ligada diretamente à confiança. Nós vemos aqui um homem que padecia dessa enfermidade. A palavra diz que ele era coxo. E que ele precisava, ele necessitava de pessoas para estar ajudando ele. No capítulo de Atos, capítulo 4 de Atos, versículo 22, fala que esse homem ele tinha por volta de 40 anos. Ou seja, ele nasceu naquela condição e ele já padecia por isso por 40 anos. Eu fico pensando, eu falei, poxa, eu pego
eu tenho 44 anos, eu fico olhando para a pessoa e falei, meu, é praticamente a minha vida que ele passou naquela condição. Não tinha privilégios, muito pelo contrário. Ele não podia entrar ao templo porque ele era considerado uma pessoa impura. E nós sabemos que pessoas que vivem nessa condição, vivem desse jeito, sofrem muito preconceito dos demais. Ou eu estou mentindo, estou falando alguma besteira? Se nós andarmos na rua e olharmos para uma pessoa que anda nessa condição, as pessoas pensam, é uma pessoa que é suja, é uma pessoa que ela não tem condições, ela não tem como sair daquele jeito, daquela posição dela. E eu fiquei pensando a respeito da vida dele, a respeito das dificuldades. Eu fiquei tentando imaginar quando criança, a dificuldade que ele não tinha para se relacionar com outras pessoas. Às vezes nós temos alguma, não digo deficiência, mas às vezes a gente, vamos colocar assim, a pessoa é muito tímida. Ela já tem uma certa dificuldade para se comunicar com outras pessoas. A pessoa ela é muito na dela, ela não conversa com ninguém, ela não se relaciona com as outras pessoas. E ela é perfeita, ela tem ali os seus braços, tem as suas pernas, ela enxerga, ela fala. Por outro lado, tem pessoas que elas têm necessidades diferentes. No caso desse homem aqui, ele tinha uma necessidade. Ele nunca havia andado. Ele nunca havia sentido o prazer de sentar ali, sentar no chão, colocar o seu pezinho ali, se levantar, caminhar. Ele nunca teve esse sentimento. É uma coisa para a gente que é tão óbvia, que é tão boba, vamos dizer assim. Nós sentamos, eu posso me sentar aqui, eu me levanto, eu caminho. É uma coisa tão simples para mim. E eu fiquei pensando na vida daquele homem, ele não tinha nada disso. Ele nunca teve essa sensação de poder caminhar, de poder andar. Talvez na sua juventude, talvez ali quando criança, ele tinha uma grande dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque as pessoas viam ele de forma diferente. Ele é um aleijado, ele não anda. Ele não pode brincar de bola comigo, ele não pode brincar de esconde-esconde, ele não pode correr, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As pessoas vêm com certo preconceito. E ele levava uma vida limitada por conta disso. E nós vemos na palavra de Deus, que ela mostra aqui, que os judeus eles tinham o costume de orar ao templo, de ir no templo, orar, adorar a Deus 3 vezes ao dia. E eu fiquei tentando imaginar a cena daquele homem. Como é que ele se locomovia até o templo? Como é que aquele homem chegava até aquele lugar? A palavra diz que diariamente ele era deixado lá. Nós lemos aqui, o qual punham diariamente a porta do templo Formosa. Ou seja, deixavam ele sempre naquele mesmo lugar, em frente à porta do templo, a porta chamada Formosa. A palavra diz isso. Como é que aquele homem se locomovia até lá? Eu acredito que ele precisava de pessoas, da mesma forma que ele precisava de ajuda para fazer as suas coisas mais simples dentro de casa, ele precisava de ajuda também para chegar até o templo. Uma coisa tão simples, andar, ir até aquele lugar, e ele não conseguia fazer, ele precisava de ajuda. Ele era necessitado de ajuda. E eu fiquei pensando, a esperança, ela quer dizer que é a confiança no cumprimento de um desejo, uma expectativa em algo que você crê que vai acontecer. Eu fiquei pensando na esperança que esse homem tinha na vida dele.
nas expectativas que esse homem tinha diante daquela situação dele. Ele sabia que várias pessoas passavam naquele lugar. Ele sabia que diariamente ele recebia ali alguns trocadinhos, algumas moedinhas. E naquele tempo era normal isso. Era normal as pessoas darem uma esmola para os necessitados. E eu fiquei pensando o que que esse homem ele esperava da vida dele, qual que era a expectativa dele de vida, qual que era a esperança dele com relação à condição dele. Será que ele tinha a expectativa de um dia andar como uma pessoa normal anda? Será que passou alguma vez pela mente dele, ele vendo ali os seus colegas andando, caminhando normalmente, fazendo as suas atividades, fazendo as suas coisas, será que ele se imaginava também daquele jeito? Será que ele se imaginava de alguma forma andando como uma pessoa normal, fazendo as coisas como uma pessoa normal? Ou ele já tinha perdido a esperança? Ou ele já tinha deixado de lado essa esperança? Essa crença de que um dia ele poderia ser abençoado? Lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração. Irmãos, eu fiquei pensando, 40 anos se passaram na vida dele. Talvez ele um dia, lá no começo, ele tinha essa esperança de um dia caminhar, de um dia andar, de um dia ser curado e abençoado. Mas conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão acontecendo e você não vê a sua bênção chegar, você não vê as coisas acontecerem na sua vida, começa a acontecer aquilo que está escrito aqui no livro de Provérbios. A esperança demorada enfraquece o coração, adoece o coração. A pessoa começa a tomar decisões erradas em sua vida. A pessoa começa a tomar decisões que afetam não só ela, mas também a sua família, a sua casa. Será que aquele homem ele sonhava ainda que as coisas poderiam se tornar normais para ele? É muito normal a gente fazer planos, a gente criar uma expectativa do nosso dia de amanhã. É normal, eu faço isso, eu faço uma expectativa do como é que vai ser minha semana, como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser o meu mês, o meu ano. É normal, a gente cria essas expectativas, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai tendo as nossas lutas, o nosso dia a dia, a gente coloca os objetivos, colocamos ali as expectativas. Agora um coração fraco, irmãos, um coração que tinha esperança de algo acontecer e aquilo não aconteceu, começa a se enfraquecer. Ele começa com o tempo a não sentir mais aquela vontade. Ele começa a não sentir mais aquele desejo. Ou seja, eu entendo, mediante a esperança demora e enfraquece o coração, eu entendo que começa a se desintegrar aquela esperança, aquela vontade de voltar a viver. E muitas das vezes nós passamos por situações assim também. Muitas das vezes nós temos enfrentado coisas em nossas vidas. Nós colocamos expectativas diante das coisas de Deus. Fala, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor e aquilo não vem. Eu não recebo aquilo na minha vida. E aquilo começa a me frustrar. Será que aquele homem não passou já 40 anos? Será que ele não estava frustrado? Talvez de pedir a Deus, de pedir ali que algo acontecesse na vida dele, nada havia acontecido. Será que aquele homem não estava ali na porta do templo, frustrado já? Em Eclesiastes 9:4, a parte A do versículo diz assim: há esperança
para todos os que estão entre os vivos. Há esperança para todos os que estão entre os vivos. Irmãos, o pessoal fala esse ditado que a esperança é a última que morre. Irmãos, a esperança, se você está vivo, se você está aqui hoje, há esperança na sua vida. Se você está aqui hoje, nesse dia, há esperança para você, daquilo que você tem buscado. Se você está aqui hoje, se você está, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, eu não sei, há esperança para você. Há esperança para aquilo que você tem buscado. Há esperança para os seus sonhos. Há esperança para os seus projetos. Há esperança para aquela pessoa da sua família que você tem buscado tanto a Deus, para que seja tocada, para que seja salvo. Há esperança. Há esperança para aquela promoção no trabalho que você tanto tem procurado, tanto tem buscado. Há esperança para aquele seu negócio que você tem colocado diante de Deus, aquilo que você tem investido o seu tempo, tem investido ali, tudo aquilo que você tem. Há esperança para que Deus venha prosperar na sua vida. Há esperança para que Deus venha fazer algo novo. Há esperança para que você seja tocado, curado. Há esperança porque você está vivo. Só o fato de você ter o fôlego de vida, aquilo que Deus te deu. Há esperança. E eu vejo que aquele homem, ele estava naquele dia, naquele lugar. Ele estava no lugar certo, mas pedindo a coisa errada. Ele estava no lugar certo, mas pedindo a coisa errada. Ele estava ali pedindo esmola. Eu acredito que ele já deveria talvez ter perdido a esperança de um dia receber a cura. Porque a palavra mostra que ele estava todos os dias ali pedindo esmola, pedindo um trocado, pedindo ali migalhas. A palavra de Deus, irmãos, ela nos atenta com relação a isso. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, ou porque pedis de forma errada. Será que muitas vezes nós nos deixamos de receber as bênçãos de Deus? Será que muitas vezes nós nos deixamos de ser tocados pelo poder de Deus porque estamos pedindo esmolas para o Senhor? Ao invés de pedir aquilo que realmente nós precisamos e necessitamos? A gente pede aquilo que a gente tem necessidade naquela hora. É muito comum isso. Aquele homem estava pedindo ali algo passageiro, uma esmola. Uma esmola que ele poderia pegar naquele momento e usar para comprar qualquer uma outra coisa ali e acabou. Não existia mais nada depois. Será que muitas vezes nós deixamos de receber a porção da parte do Senhor porque pedimos mal? Talvez ele já tinha se acostumado com aquela condição, irmãos. Aquela situação dele. Eu me recordo que quando eu estava no meu primeiro emprego, eu havia entrado ali como estagiário, aí comecei a fazer colégio técnico, me passaram para técnico eletrônico, aí depois eu comecei a estudar engenharia, eu consegui uma vaga na engenharia, aí eu consegui me tornar engenheiro, me formei, consegui ali, estava tudo beleza. Mas chegou um momento que eu comecei a me incomodar com relação a algumas coisas que aconteciam lá dentro. Algumas situações. E eu percebi que eu estava acomodado naquela minha posição. Eu queria algo mais para mim. Eu estava acomodado naquela situação. Ah, tá tudo bem, eu tô tendo aqui o meu salário, eu tenho o meu cargo aqui, eu tô tranquilo. Irmãos, nós não devemos nos acomodar naquela posição que nós estamos. Nós temos que querer coisas melhores para as nossas vidas. Nós temos que buscar coisas maiores para nós. Talvez aquele homem, pelo tempo que ele estava naquela condição, ele já havia desistido de tudo. E estava acomodado do jeito que estava. Ah, tá bom do jeito que está. Ah, eu não ando, mas tem pessoas que me levam à porta do templo todos os dias. Tá bom. Ah, vou pegar umas esmolinhas ali, tá bom.
Eu creio que Deus não quer que você viva de esmolas, irmãos. Eu creio que Deus quer que você viva o melhor dele para a sua vida. Eu creio que Deus quer que você viva o melhor dele. Porque há esperança. Há esperança para mim, há esperança para você. E eu me lembro que eu ficava com medo de falar com o chefe, porque tinha os outros colegas dele que tinham o mesmo cargo que eu, mas tinham um salário um pouco melhor. E eu ficava incomodado com aquilo. Eu tinha medo de falar com ele, eu falei, poxa, se eu chegar e conversar com ele, pode ser que ele não goste e ele me mande embora. Eu fiquei incomodado naquela minha situação um tempo. Até que um dia eu criei coragem e falei, bom, hoje eu vou falar. Eu acordei naquele dia, eu orei a Deus, eu falei, vai ser hoje, eu vou falar. Falei. Passou 3 meses, irmãos. Me mandaram embora. Ao invés de receber minha promoção, me mandaram embora. Mas eu louvo a Deus por isso, irmãos, que o Senhor me abriu uma porta muito melhor depois. Porque ainda tinha esperança no meu coração. Por mais que eu ainda estivesse acomodado naquela minha situação e condição que eu estava vivendo, Deus tinha algo melhor para mim. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar, por quê? Porque a gente se acomoda naquele ponto que nós estamos, nós nos acomodamos com aquilo que, está tudo bem. Eu estou do jeito que está e está tudo bem. Irmãos, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Mas basta que a gente não fique pedindo esmolas para o Senhor, mas que a gente tente pedir algo maior para Deus. Nós temos todo o direito de se chegar diante da presença de Deus e falar, Senhor, me abençoa. Senhor, prospera os meus negócios. Senhor, abençoa a minha família, a minha casa, os meus filhos. Abençoa o meu trabalho. Pai, eu preciso daquela promoção, Senhor. Me abençoa, me dá uma estratégia, Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que eu consiga aquela promoção. Aquele homem, ele foi lá no templo pedir esmola. Pedro e João, de repente, olham para ele, vendo aquele homem, e eles falam assim, olhe para nós. Ele olhou para ele. Ele falou assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. E aquele homem se levantou. A palavra diz que aquele homem, ele começou a glorificar a Deus ali naquela mesma hora. Aquele homem estava implorando por dinheiro, implorando por uma esmola. E o Senhor enxergou a real necessidade daquela vida. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, e o Senhor enxerga a real necessidade nossa. Ele sabe realmente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes eu me coloco, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas às vezes não é nada daquilo que Deus tem para mim. Não é nada daquilo que Deus tem para colocar nas minhas mãos. E foi assim naquele homem. Aquele homem, ele precisava de salvação e cura para o seu corpo, para a sua vida, para a sua alma. Coisa que dinheiro nenhum, coisa que esmola nenhuma podia comprar. Deus, ele se importa, irmãos, comigo e com você. Por isso, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto você estiver aqui, há esperança para você. Há esperança para que Deus realize o milagre. Há esperança para que Deus realize a sua boa obra na sua vida. Há esperança para que Ele venha cumprir as suas promessas. Na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, em tudo, com seus filhos, no seu casamento, no seu relacionamento. Há esperança, irmãos. Há esperança. Deus sabe o que está no seu coração. Isaías 40, 31 diz:
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, irmãos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você esteja aqui hoje com aquele sentimento no coração, aquela, não sei, uma angústia, uma tristeza. Talvez você tenha passado ultimamente um momento tão difícil. Algo que você tem esperado e não tem acontecido. Talvez você se sente fraco em buscar a presença de Deus. Talvez você tenha se sentido oprimido pela circunstância, pela situação que você tem vivido. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara para nós, irmãos. Os que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, terão suas forças renovadas. Voarão alto como águias, irmãos. Existe uma águia, irmãos, que ela voa tão alto, que ela consegue passar por cima das tempestades. Ela voa tão alto que ela consegue passar por cima daquela tribulação, aqueles ventos, aquela tempestade, aquela chuva, tudo. Ela consegue passar por cima disso. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Se você espera em Deus, se você confia a sua vida na presença de Deus, Deus vai fazer como águia. Ele vai te tornar como uma águia. Ele vai fazer com que você voe por cima dos problemas, por cima das dificuldades, porque não é você, não é com a sua força, é no poder dEle, é na força dEle. Ainda há esperança para você. Ah, mas eu não recebi a bênção na minha vida. Eu não consegui aquilo para mim ainda. Aquela pessoa na minha casa não foi abençoada, não foi salva. Há esperança, irmãos. Coloque diante do Senhor, há esperança. A palavra de Deus fala, enquanto houver vida, há esperança. Creia nisso. Aquele homem chegou no templo ali, implorando por uma esmola. Deus olhou para ele, contemplou a vida dele naquele dia e falou: "Ô, meu camarada, hoje não, meu filhinho. Hoje eu vou tratar com você de forma diferente. Hoje eu vou tratar com você de forma diferente. Você veio buscando esmolas e eu vou te dar algo muito maior que isso. Hoje você vai sair daqui andando. Você vai sair daqui pulando. Você chegou nesse lugar com a maca e você vai sair daqui andando com suas próprias pernas." Deus, além de fazer, de fazer um milagre na vida dele naquele dia, Deus entregou muito mais. Deus entregou a salvação. Deus entregou a cura para a alma dele. Deus renovou a esperança daquele homem. Imagina só, um homem que já estava 40 anos naquela condição, naquela posição. De repente, vem uma palavra de Deus na vida dele. E a vida dele se vê totalmente transformado. Um homem que antes não conseguia se locomover com as próprias pernas ali, agora ele está diante das outras pessoas. Os outros veem ele e falam: "Meu Deus, o que aconteceu? Não era você aquele que estava ali fora pedindo esmolas até agora? Não era você aquele que estava sendo carregado todos os dias até a porta do templo?" Deus faz um milagre, irmãos. Deus, Ele sabe das suas necessidades, daquilo que você tem precisado. A esperança. Deus renova a esperança nessa manhã sobre as nossas vidas. Da mesma forma que o Senhor renovou a esperança daquele homem, que talvez estava desacreditado, ele não confiava mais, ele talvez não acreditasse mais que as coisas iriam acontecer. Deus renovou, Deus trouxe vida, Deus trouxe liberdade. Agora aquele homem que pedia esmola, ele pode fazer o quê? Ele pode trabalhar. Aquele homem que antes não tinha um relacionamento, ele pode se relacionar com outras pessoas. Ele pode agora criar uma família. Ele pode estar com aqueles que antes o ignoravam, por conta da sua condição. Deus, irmãos, quando Ele entra nas nossas vidas, quando Deus faz um milagre, quando Deus ele renova as nossas esperanças, Ele faz algo novo acontecer. Ele faz da mesma forma que Ele fez na vida daquele homem. Ele traz cura. Ele faz um milagre. Ele traz renovo. Ele trouxe salvação
para aquele homem naquele dia. E a palavra mostra que de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem chegou carregado e saiu dali andando naquele dia. Esse texto mostra para nós, irmãos, que mesmo que a gente às vezes se sinta sozinho, esquecido, poxa, eu não consigo mais. Deus parece que não está me ouvindo. Eu oro, me coloco na presença de Deus, mas parece que o Senhor não ouve, não escuta as minhas orações. Irmãos, o Senhor está atento a cada oração que nós fazemos a Ele. O Senhor, Ele está atento a cada pedido nosso. Mas Ele sabe o tempo oportuno que as coisas acontecerão. Ele sabe a hora certa. Da mesma forma que Ele agiu na vida daquele homem. Havia um tempo determinado, havia um propósito na vida daquele homem. Ele não passou aqueles 40 anos daquela situação, daquele momento, daquela condição à toa. Havia um propósito de Deus na vida dele. Havia um propósito do Senhor, algo grandioso na vida daquele homem. Porque Deus estava enxergando aquilo que ele realmente precisava. Não aquilo que ele estava pedindo. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus mudou totalmente, completamente a vida daquele homem naquele dia. Isso serve de exemplo para nós nos dias de hoje, porque muitas vezes a gente se sente acomodado, amarrado, nos sentimos presos. Ah, mas eu tenho orado tanto a Ti, Senhor, e nada tem acontecido. Eu tenho buscado tanto, Senhor, mas nada, não tenho visto, Senhor Deus Todo-Poderoso, o agir do Senhor na minha vida. Eu não tenho visto o agir do Senhor na minha família, na minha casa, Senhor, no meu trabalho. Eu não consigo ver, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Ele mudou a história daquele homem naquele dia. E Deus pode mudar a sua história a todo momento. Na hora que Ele quiser, Ele pode mudar a sua história. Ele tem propósitos para mim, Ele tem propósitos para você. Ele quer fazer algo maior nas nossas vidas, irmãos. Ele quer fazer algo maior. Há esperança para todos os que estão entre os vivos. Há esperança para todos que estão entre os vivos. Há esperança para mim, há esperança para você. Não desista, não deixe de clamar na presença de Deus. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de se colocar diante de Deus. Não deixe de buscar a presença dEle todos os dias. Não deixe de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que você tem. Não deixe, não perca a esperança em Deus, porque Ele quer realizar algo novo. Não perca a esperança no Senhor, porque Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a tua igreja. Deus tem algo novo para esse nosso tempo que estamos vivendo. Há esperança para todos que estão vivos. Há esperança. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Sua presença nessa hora, Senhor. Mediante essa Tua palavra, Pai, que nós ouvimos. Nós podemos ver, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor agir. Aquele homem, Pai, estava há 40 anos naquela condição. Ele ia todos os dias ao Pai pedir esmola no templo. Mas o Senhor sabia a real necessidade daquela vida, Pai.
E nós sabemos que o Senhor sabe a real necessidade nossa nos dias de hoje. Tudo aquilo que nós temos vivido, que nós temos, ó Pai, contemplado com os nossos olhos, que nós temos ouvido, Senhor, mediante a Tua palavra, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós realmente estamos necessitando nos dias de hoje, Senhor. Eu não sei qual é o pedido aqui de cada um. Eu não sei qual é a necessidade de cada um. Eu não sei, ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que cada um tem passado e tem enfrentado, Senhor. Mas eu sei daquilo que está no meu coração, Pai. O Senhor sabe daquilo que eu tenho vivido. O Senhor sabe, Senhor, das minhas petições. O Senhor sabe, Senhor Deus Todo-Poderoso, das minhas orações. O Senhor sabe tudo aquilo que eu tenho colocado diante da Tua presença, Pai. E eu creio no nome de Jesus porque eu tenho esperança em Ti. Pai, nós temos esperança no Senhor. Nós cremos, ó Deus Todo-Poderoso, que o melhor de Deus está por vir. Nós cremos, ó Deus Todo-Poderoso, que o melhor do Senhor está para vir sobre as nossas vidas, ó Pai. Mas é importante que tenhamos esperança, Senhor. E essa palavra me mostra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu não posso ficar preso às coisas, eu não posso ficar amarrado às coisas, ó Deus Todo-Poderoso, mas eu tenho que crer, eu tenho que confiar todos os dias a minha vida diante do Senhor. Eu tenho que confiar todos os dias a minha vida nas Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, sabendo que o Senhor é quem cuida de mim, sabendo que o Senhor é quem tem me dado da Tua provisão, sabendo que o Senhor é quem tem realizado a Tua boa obra na minha vida, Senhor. E nós estamos aqui agora, Pai, mediante essa palavra que ouvimos aqui, Senhor, mediante a vida desse homem, Senhor, que teve a sua vida renovada, teve a sua vida transformada, teve, Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não recebeu somente a cura, mas ele recebeu a salvação, ele se tornou um homem livre, Deus Todo-Poderoso, e o que ele fez, ele saiu ali para adorar, o que ele fez, Deus, saiu ali para glorificar o Teu santo e poderoso nome, e nós glorificamos o Teu nome também, Senhor. Oh, Pai, mesmo que eu não recebi ainda, Senhor, sobre a minha vida, a minha bênção, eu glorifico o Teu nome porque eu confio em Ti, porque o Senhor é minha esperança, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, Pai. Eu creio no poder do Senhor, eu creio que no momento oportuno, eu creio que na hora certa, o Senhor realizará a Tua boa obra, eu creio que na hora certa, o Senhor abençoará, Pai, os Teus filhos no nome de Jesus, o Senhor abençoará a minha vida, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti, e nós agradecemos ao Senhor por tudo, Senhor, pelas Tuas bênçãos, ó Pai. Bendito seja o Senhor no nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, guarda isso no seu coração. Guarda que enquanto você está vivo, irmãos, há esperança de Deus. Não importa a situação, não importa a condição, não importa as circunstâncias da vida, ainda há esperança. E Deus, Ele tem propósitos para que seja cumprido em nós. Deus, Ele tem algo novo para nós. Aquilo que o pastor pregou aquele dia, aqui na igreja, no aniversário do ministério. Eu confio muito nisso, irmãos, que Deus tem algo novo preparado para as nossas vidas nos dias de hoje. O pastor Jânio pregou recentemente a respeito disso, que Deus tem algo novo preparado para nós. Eu não sei o que é, irmãos, mas eu consigo sentir no coração. Eu tenho esperança que Deus pode fazer na mudança, de que Deus pode realizar uma boa obra no meio da nossa vida, na nossa família, nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. Eu creio, irmãos, eu oro a Deus, eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus, que Deus tem poder para mudar todas as coisas. Da mesma forma que aquele homem chegou ali pedindo uma esmola, não sabia, não fazia noção do que ia acontecer, e saiu dali curado, abençoado, glorificando a Deus. Eu creio que esse mesmo Deus que realizou aquele milagre, Ele é poderoso e maravilhoso para realizar algo novo nas nossas vidas também, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos.